Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Nós seremos transformados. Através deste assunto, vamos estudar sobre ser transformados. A Bíblia nos ensina que quando chegar a hora de retornarmos ao nosso lar eterno, o céu, nós não iremos com o nosso corpo físico, mas entraremos no céu vestidos com o corpo espiritual e viveremos com Deus para sempre. Para nos permitir ser transformados, Deus concedeu a lei da nova aliança. Deus nos ensina que se guardarmos as leis da nova aliança corretamente, tal bela mudança ocorrerá em nós. Assim sendo, hoje eu gostaria de lhes contar uma história. Pessoal, vocês conhecem a história infantil, A Bela e a Fera? Alguns podem já ter ouvido o título, mas não se lembram da história, já que se passou há muito tempo. Havia um príncipe muito bonito que vivia em um reino, mas esse príncipe era extremamente arrogante. Ele pensava apenas em si mesmo e não tinha consideração pelos outros. Um dia, uma mulher velha visitou o palácio onde o príncipe vivia. Ao lhe perguntarem sobre a razão de sua visita, ela disse: "Eu quero dar uma rosa ao príncipe." Quando o príncipe a viu, ela parecia simples. Então, ele não deu atenção e disse aos seus servos: "Não se incomodem falando com ela, apenas a mandem embora." Assim que o príncipe terminou de falar, a mulher velha revelou sua identidade de feiticeira e transformou o príncipe em uma fera horrível para puni-lo. Além disso, o castelo em que ele vivia e todos os seus servos ficaram sob um feitiço, sendo transformados em utensílios domésticos. A aparência de todos eles mudaram. O príncipe tinha a aparência de uma fera horrível e um de seus assessores mais próximos se transformou em um bule e outro em um relógio. Dessa forma, todos perderam sua aparência original. Lançando o feitiço, a feiticeira disse: "Você deve encontrar alguém que lhe agrade, não porque você é um príncipe, e sim porque esse alguém o respeita e o ama com um coração sincero e puro, antes da última pétala desta rosa cair. Então, sua aparência original será restaurada." Ela disse a ele como quebrar o feitiço. Contudo, não havia ninguém que o tratasse com respeito sincero por causa da sua terrível aparência. Enquanto isso, uma senhorita chamada Bela foi ao encontro do príncipe no castelo. No início, a fera gritava e era um pouco intimidante. Então, ela não comia com ele e fugia dele por causa da sua aparência horrível. Mas conforme ele passava mais tempo com a Bela, eles se familiarizaram um com o outro. Especialmente quando a fera salvou a vida da Bela quando ela estava em perigo. Eles começaram a ter um relacionamento mais íntimo. Daquele momento em diante, ela sentiu que a fera tinha um bom coração, apesar de sua aparência. E eles começaram a nutrir bons sentimentos um pelo outro. No final, a fera chegou a morrer. Bela disse: "Não me abandone." No momento em que ela expressou, com lágrimas, seu amor sincero em relação à fera, trovejou e houve um clarão,
e o feitiço que estava sobre a fera foi quebrado. Ele teve sua aparência original de príncipe restaurada. É claro, o relógio, o bule e tudo, no castelo que estavam sob o feitiço, tiveram sua aparência original restaurada também. Da mesma forma, nós estamos na Terra agora, revestidos de carne, com o véu de pecado. Mas seremos transformados em um momento, tendo a nossa verdadeira natureza e aparência restauradas. Ainda que seja uma história do mundo para crianças, isso nos ajuda a entender a Bíblia. Por isso, eu a contei para vocês. No final, a fera voltou à sua aparência original de um belo príncipe. Antes, ele se importava apenas consigo mesmo. Era arrogante e egoísta. E nunca considerava ou entendia a dor e a tristeza do seu povo. Mas seu coração mudou e ele pôde restaurar sua aparência majestosa. É uma história infantil, mas a mensagem dessa história nos faz pensar novamente. Não acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com o príncipe no dia em que Deus nos transformar? A Bíblia nos desperta para o fato de que retornaremos à nossa natureza e aparência angélica que tínhamos no reino dos céus. A fim de que isso aconteça, uma coisa que devemos fazer é guardar as leis e os mandamentos de Deus fielmente. Os mandamentos de Deus contêm elementos espirituais que podem nos mudar. Nós podemos simplesmente pensar: o sábado é o 7º dia. Nós devemos adorar no sábado, porque é um regulamento da Bíblia. Contudo, nós não devemos nos esquecer que Deus colocou em sua lei elementos que são necessários para sermos transformados. Vejamos a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A Bíblia profetiza que no glorioso dia, o Senhor mesmo virá, com sua palavra de ordem, com voz de arcanjo e, ao ressoar da trombeta de Deus, nós receberemos a graça e a glória de sermos arrebatados nas nuvens para encontrar Deus nos ares. A respeito disso, vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ao ressoar da última trombeta, o que acontecerá? Em um instante, nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejamos que tipo de mudança ocorrerá no versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Está escrito que todo o nosso trabalho em Deus não é em vão. O que acontecerá ao ressoar da última trombeta? Nós todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade e seremos transformados em um ser incorruptível. A nossa aparência original será restaurada. Há muitos filmes sobre a Bela e a Fera, e a história é bem conhecida por muitas pessoas. O ponto mais importante da história é que o príncipe era muito bonito e vivia em um castelo magnífico. Mas seu coração era cheio de arrogância, e ele era egoísta e tinha um mau caráter. Como ele passou a ter a aparência de uma fera, as pessoas o rejeitaram e o negligenciaram. Quando ele se aproximava das pessoas para fazer algo juntas, elas ficavam com medo e não queriam ficar perto dele. Com isso, o príncipe recebeu muitas compreensões. Como a feiticeira disse, assim que ele recebeu o amor sincero de alguém que entendia seu coração, ele retornou à sua aparência original. Eu creio que esse processo é a parte mais importante do filme, a Bela e a Fera. Do mesmo modo, a Bíblia nos ensina que originalmente éramos príncipes e princesas no reino dos céus, não é? Contudo, por causa do nosso pecado, nos revestimos de carne e vivemos nesta terra. Quer gostemos da nossa aparência ou não, se não fizermos obras justas, nossa vida chegará a um fim, como feras, para sempre. Contudo, se Deus perdoa todos os nossos pecados através da verdade da nova aliança, nós seremos transformados e retornaremos à nossa aparência original, não é? A respeito disso, está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Neste momento, nós poderemos herdar o reino dos céus. Transformados seremos todos, num momento. Versículo 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pessoal, nós todos queremos encontrar o momento da transformação rapidamente, certo? Nós todos devemos ser transformados. Nós podemos dizer que toda a humanidade agora está vestindo uma máscara de fera. Então, como nós podemos tirar a máscara de fera? Para isso, nós precisamos nos revestir do novo homem. Vejamos o trecho onde Deus nos ensina a jogar fora nosso velho homem e nos transformar em um novo homem. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E fazeis o quê?
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Deus nos disse para nos livrarmos do espírito mundano e dos pensamentos errôneos que surgem dos nossos desejos físicos. Ele nos ensinou a nos livrar do velho homem com suas práticas e nos revestir do novo homem. Isso significa que todos nós devemos tirar a máscara de fera e restaurar a nossa aparência original, não é? Vamos todos cumprir isso sem falta. Vejamos a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 19. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do quê? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do quê? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A Bíblia nos ensina a nos livrar do velho homem que foi corrompido por seus desejos mundanos e a realizar corretamente as leis do céu que nosso Santo Deus nos pediu para seguir, para que possamos retornar à nossa aparência original de anjos celestiais. Qual é a lei que Deus nos concede para tornar tais coisas possíveis? É a lei da nova aliança. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6. Quando seguimos fielmente as leis da nova aliança, belas mudanças ocorrem em nós. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ainda que a pessoa se mexa e aparente estar fazendo algum trabalho, a vida eterna que Deus falou não está nela. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós devemos nos tornar completamente um com Deus, para que os pensamentos de Deus se tornem nossos pensamentos e a vontade de Deus se torne nossa vontade. Nós devemos fazer com que essas mudanças continuem a crescer dentro de nós. Somente quando guardarmos as leis da nova aliança e entendermos corretamente o santo amor de Deus escondido na nova aliança, as pessoas do mundo virão para honrar e glorificar Cristo. Neste momento, eles também darão honra e glória a todos os filhos amados de Sião, dizendo: vocês fizeram um grande trabalho realizando a obra de Deus. A história de A Bela e a Fera tem muitos pontos relacionados à verdade. O príncipe tem de jogar fora seu egoísmo e arrogância para ter a sua aparência original restaurada. Somente quando ele joga fora tais coisas, ele pode receber o amor das pessoas, e ao receber esse amor, ele pode retornar à sua aparência original. Então, o que era necessário no mundo espiritual para que Deus nos desse a verdade da nova aliança e nos ordenasse guardar suas leis, mandamentos e regulamentos, Ele não nos pediu para guardar o sábado e a Páscoa sem nenhuma razão. Se fosse assim, Deus seria alguém que só inflige sofrimento à humanidade. Há uma razão para tudo.
Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 4, não há nada que tenha sido feito sem algum propósito e vontade. Da mesma maneira, para todas as leis da verdade e da nova aliança que Deus concedeu à humanidade, não há nada que não tenha um propósito ou vontade. Tudo tem uma razão. Então, por que Deus nos deu a nova aliança? É para nos revestir do novo homem. Deus quer que sejamos perfeitas criaturas no dia em que formos transformados em um momento. Então, Ele primeiro nos concede a vida eterna. E Ele corrige nossos pensamentos errados e nos educa com justiça. Desta maneira, nosso mundo espiritual continua a mudar, ainda que não estejamos cientes disso. Nós devemos nos lembrar que estamos indo em direção ao ponto em que nós seremos transformados em um momento. Para que essa mudança ocorra, do que precisamos? Nós precisamos dos mandamentos de Deus. O mais importante são as leis do céu. Assim como a fera restaurou sua aparência original, Deus nos ensina, através da Bíblia, que também seremos transformados, restaurando a nossa aparência original de anjos. Nós teremos não só a nossa aparência transformada em aparência angélica, mas também teremos a natureza parecida com a de quem? Nós chegaremos a ter a nossa natureza parecida com a de Deus. Já que precisamos ser criados à sua aparência e semelhança, Deus nos concede sua carne e sangue de vida, não é? Já que herdamos a carne e o sangue de Deus, nós devemos ter deleite em tudo que Deus está realizando e devemos poder percorrer o caminho do Evangelho junto com nosso Deus. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Então, nós não devemos também ter esperança pela salvação de toda a humanidade? Vamos todos ter tal fé. Jogando fora nossa vida egoísta, que pende para as coisas mundanas, vivamos apenas pelos santos ensinamentos de Deus e nos revistamos do novo homem sem falta. Então, nós nos tornaremos em filhos celestiais, que podem receber boas-vindas no reino dos céus, certo? Vamos dar uma olhada em mais uma coisa que Deus quer que façamos. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e fazei o quê? E pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? É a nova aliança. As leis, mandamentos e estatutos da nova aliança são o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós realizamos a obra do Evangelho, nosso mundo espiritual continua a mudar. No passado, fomos expulsos do céu, mas agora o mundo espiritual está sendo transformado para que possamos voltar ao céu. Deus continuamente nos pede para que nunca deixemos as leis de Deus, mandamentos e regulamentos, e sim que os cumpramos fielmente, não importa o que aconteça. Vejamos o versículo 15 novamente. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Deus nos diz para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho da nova aliança a toda criatura. Aquele que crê e recebe a nova aliança e realiza seus ensinamentos receberá a salvação de Deus. Vamos refletir no assunto. Nós seremos transformados. Até agora, vocês têm sido diligentes em pregar, orar, estudar a palavra e dar culto a Deus. Vocês têm percorrido o caminho da fé diligentemente.
Adorar a Deus não significa simplesmente vir à igreja, orar, cantar louvores e escutar a palavra de Deus. Deus colocou elementos espirituais nisso. Por isso, Ele nos ensina a adorá-lo. Somente quando fazemos isso, a obra espiritual pode ser realizada no mundo invisível. Neste mundo, nós simplesmente cantamos louvores, oramos e escutamos a palavra. Mas esse não é o caso no mundo espiritual. Muitas mudanças estão ocorrendo nesse momento. Deus está nos ajudando agora a encontrar as condições para sermos transformados. Sendo assim, por favor, não considerem a lei da nova aliança superficialmente. Nós nunca devemos tratá-la como algo trivial. Deus não nos disse para guardar o sábado e o culto do terceiro dia, pregar, orar, estudar a palavra e pregar a toda criatura, sem nenhum propósito, apenas para nos atrapalhar com coisas sem sentido. Em todas as coisas, há uma razão e um propósito que Deus deseja que se cumpra. Por fim, é a vontade de Deus nos dar a glória do sacerdócio real do céu para sempre, não é? Eu peço a todos vocês que participem da ressurreição do justo, não do injusto, e se tornem filhos de Sião, que podem dar grande glória a Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.